Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa série do ciclo 1 sobre pensar com design. E nós vamos falar hoje sobre a metodologia HCD, que quer dizer Human Centered Design, que seria voltada, centrada no ser humano. O HCD é uma abordagem criada e difundida pela IDEO, uma das consultorias de design mais reconhecidas do mundo. Nós falamos dela um pouquinho no vídeo anterior sobre Design Thinking. O HCD nasceu da ideia de que a inovação não deve começar pela tecnologia ou pelo mercado, mas sim pelas pessoas. E quais são as reais necessidades humanas que queremos atender? Melhorar a qualidade de vida das pessoas, oferecer soluções úteis e significativas, atender desejos, dores, expectativas reais, ou tudo isso? Tudo isso, né? Então, o HCD ficou especialmente conhecido pela sua aplicação na inovação social por organizações, empreendedores, ONGs em todo o mundo que utilizavam para resolver desafios complexos em áreas como saúde, educação, sustentabilidade e inclusão social. Ou seja, não se trata apenas de criar um produto ou um serviço para gerar lucro, mas também transformar vidas e comunidades por meio de soluções mais humanas e acessíveis. Então, o conceito central do HCD é que toda inovação precisa ser desejável, ou seja, responder a uma necessidade real das pessoas, viável, né, para poder ser implementada com os recursos e condições disponíveis, exequível, sustentável no tempo, no ponto de vista tecnológico e financeiro. Quando entendemos o ser humano em profundidade, conseguimos criar soluções que não só funcionam, mas também que geram um impacto positivo ao longo do tempo. Então, o HCD, ele é formado por 3 etapas, 3 fases, que estão ali associadas com cada letra dessa sigla. Ou seja, o H do HCD seria Hear, que seria ouvir, então entender o usuário e as suas necessidades. C seria de Create, criar, gerar ideias criativas, explorar possibilidades. E D de Deliver, entregar. Então, seria a fase de prototipar, testar e refinar as soluções. Assim como os outros métodos que a gente já viu, o HCD ele é iterativo, então a gente aprende ao longo do processo, ajusta, testa, volta para a etapa anterior e por aí vai, né? Então, cada etapa possui ferramentas que guiam a execução, assim como no Design Thinking. Então, na etapa de ouvir, nós vamos trabalhar ali a inspiração no comportamento, nos desejos e no contexto das pessoas, de um local, de uma região, de um público, né? E é o momento de escutar, observar, mergulhar na realidade do usuário. Então, a gente pode utilizar aquelas ferramentas como entrevista, shadowing, né, mapa de empatia, análise da jornada do usuário, diários do usuário, observações. E como exemplo, a gente pode trazer, né, novamente ali o exemplo do café, da cafeteria. Então, observando e conversando com os clientes, a gente pode entender melhor se a dor é o preço do café, se é o atendimento, o que seria a principal problemática ali, o que a gente pode fazer para melhorar essa experiência do usuário. Na fase criar, então a gente vai trabalhar possíveis soluções, gerar o máximo de ideias, transformar hipóteses em protótipos. Então aqui a gente já vai prototipar, diferente do design thinking, né? Que fica, essa parte fica um pouquinho mais para a parte final, para a etapa final. Não, aqui a gente já vai pensar também em protótipo. E vamos trabalhar com ferramentas como cocriação com usuários, brainstorming, protótipos rápidos e storyboards também. Como exemplo, a gente pode pensar ali num cardápio simplificado, pedidos por QR Code, promoções personalizadas. Então, a gente já vai trabalhar algo um pouco mais formatado. E na fase de entregar, é a fase de testar, refinar, entregar as soluções reais, implementar, mas sem abandonar a lógica de experimentação e de aprendizado. Lembrando que é um processo iterativo. De acordo com o que a gente obter de resultado ali, a gente volta e trabalha novamente em melhorias dessas soluções.
Então, nessa etapa, nós vamos pensar em ferramentas como protótipos mais funcionais, mais próximos da realidade, pilotos em pequena escala, coletas de feedback, para a gente entender o que funcionou e o que não funcionou dessa ideia. E como exemplo aqui, a gente pode pensar num menu digital, na coleta da percepção dos clientes, né? Ali num momento chave, num evento particular, né? Dentro da rotina de um restaurante, de um empreendimento. E aqui eu trago novamente exemplos para a gente aplicar a metodologia. Então, no exemplo da saúde comunitária, a gente teria ali um objetivo de melhorar o atendimento de saúde numa comunidade rural. Então, na fase de ouvir, a gente vai procurar entender o que a gente pode fazer, né? Qual é a principal dor. Então, ali a gente pode pensar que a maior barreira não é apenas a médica, mas o deslocamento do paciente até o médico ou do médico até o local. A fase de criar é o momento, então, de surgir ideias, da gente trabalhar com ideias de uma forma um pouco mais formatada. Surge ali, de repente, uma ideia de uma clínica móvel, de um atendimento remoto, algo a partir de um aplicativo, de um site mesmo, ou até mesmo pelo WhatsApp. E na fase de entregar, os pilotos são testados numa região e depois escalados. Aqui no exemplo do curso online, objetivo: tornar o valor entregue mais claro, pois foi identificado em algum momento que os clientes não entendem direito como funciona um serviço de assinatura. Então, na fase de ouvir, foram feitas entrevistas que mostram que há uma insegurança em relação ao conteúdo entregue. Na fase de criar, foi pensado ali que talvez as soluções poderiam ser tutoriais, trilhas de aprendizado e pacotes de assinatura um pouco mais flexíveis. Então, na fase de entrega, são lançadas versões piloto que são ajustadas ali conforme o feedback dos clientes. No exemplo do coworking, a gente pensa ali num objetivo que seria aumentar a retenção dos membros, né? Foi identificado queda após os primeiros meses. Na fase de ouvir, as pesquisas indicam que os usuários se sentem isolados e não sentem que há uma oportunidade ali de networking, de repente, né? Ao visitar, eles veem que são poucas pessoas que utilizam o ambiente no mesmo momento que eles, ou que não tem eventos o suficiente que estimulem o networking entre os usuários. Na fase de criar, podem ser pensados. Na fase de criar, podem ser pensados eventos de integração, grupos de interesse, mentorias entre membros. E na fase de entregar, podem ser testados eventos com um grupo pequeno, coleta de feedbacks, momentos ali que a gente possa entender melhor o usuário e ajustar a programação antes de expandir para todos os usuários. Então, no HCD, a inovação só é verdadeira quando nasce da compreensão profunda das pessoas e transforma suas necessidades em soluções reais e significativas. Então, não adianta projetar, fazer várias etapas, seguir, se a gente não está considerando o usuário. Então, vale reflexão. Eu estou fazendo um serviço, um negócio, um produto, qual é o foco? É a forma de produzir que eu tenho? É o mercado em que eu pretendo atuar? É a região? Os recursos que eu tenho, que eu posso utilizar, ou realmente uma necessidade de um grupo de pessoas, né? Então, para finalizar, vamos resumir os principais aprendizados do Human Centered Design. O HCD nasceu como uma abordagem de design voltada para a inovação social e para um impacto positivo. O foco está sempre em colocar o ser humano no centro do processo. Nós temos 3 fases, H, C e D, que seria o H de inspirar, né, de ouvir, inspirar e entender o usuário. O C de create, que seria para criar e prototipar ali, de uma forma inicial, uma solução. O D de deliver, que seria entregar, testar e entregar a proposta de valor. É um processo iterativo de aprender, ajustar e refinar continuamente. Então, não é o caso de processar ali uma ideia, formatar, entregar e pronto. A ideia é que a gente sempre esteja colocando isso em prática para estar sempre aperfeiçoando e acompanhando as mudanças do mercado, a mudança do comportamento dos usuários, né? As soluções elas precisam ser desejáveis, viáveis e exequíveis.
Nós trabalhamos sempre com ferramentas-chave como entrevistas, observação, mapas de empatia, brainstorming, cocriação com o usuário ou com os nossos colaboradores, storyboards, protótipos e piloto. O HCD se aplica tanto em negócios quanto em causas sociais, sempre com o objetivo de criar soluções que transformem a realidade de forma prática e humana. Então, vale a gente refletir: o que eu estou criando é um negócio? Ou eu entendo que não é um negócio? Por que não é um negócio? Uma causa social não é um negócio? Não é um empreendimento? Não é porque não vai. A proposta principal não é gerar lucro, não é montar uma loja, não é vender algo que não é um negócio, que não é algo que possa ser pensado como um negócio, estruturado como um negócio, né? Até porque queremos que tenha uma boa longevidade, assim como um negócio, né? E, como conclusão, a gente pode trazer que o Human Centered Design nos mostra que inovar não é apenas criar algo novo, mas sim criar algo que faça sentido para as pessoas. Quando a gente coloca o ser humano no centro, a gente consegue desenhar serviços, projetos que não só funcionam, mas também que mudam a vida das pessoas para melhor, né? Tanto pessoas como comunidades. E ficamos por aqui. No nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre Service Design e Design de Serviços, uma metodologia voltada para serviços. Aguardo você lá. Não esquece de deixar o like no nosso vídeo. Até mais!